Olá, alunos e alunas do 8º ano do ensino fundamental. Aqui é o professor Marcos Casella, professor de História de vocês. E nessa videoaula de hoje, a gente vai fazer uma abordagem sobre a semana 1 do PET 3. Portanto, você seja bem-vindo, você seja bem-vinda à nossa videoaula desta semana. Semana 1, PET 3, 8º ano do ensino fundamental, tema: os caminhos da independência do Brasil. Estudaremos a história do nosso país durante o século XIX, 1801 até 1900. O Brasil iniciou o século XIX como colônia portuguesa e em 1808 torna-se sede do Império Português, período joanino. Em 1815, vira Reino Unido a Portugal e Algarves. Em 1822, declara sua emancipação política e se torna o primeiro império não indígena da América. Entre 1822 e 1889, o período imperial é dividido em 3. Primeiro reinado, período regencial, de 1831 a 1840, e o segundo reinado, de 1840 a 1889. Os anos finais do século XIX brasileiro são dedicados à construção do modelo republicano. A República foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889. Portanto, vamos lá. Os caminhos da independência, 1808 a 1822, estão relacionados, então, à chegada da corte portuguesa de Dom João VI, que ainda não era Dom João VI, era apenas Dom João, que trazia sua rainha, Dona Maria I, ao Brasil. Vamos estudar, então. No século XVIII, a colônia brasileira passou por alguns movimentos sediciosos que contestavam a autoridade da monarquia portuguesa. No início de 1789, contra a possível derrama para o pagamento das dívidas, a elite mineira arquitetou um plano de separação, que foi frustrado por delações de alguns envolvidos. Foi a chamada Inconfidência, também chamada de Conjuração Mineira. Em 1798, melhor dizendo, imbuídos dos ensinamentos da Revolução Francesa, as classes populares soteropolitana também buscam a separação da Bahia de Portugal. Foi a chamada Conjuração Baiana. Portanto, está aqui uma comparação entre as conjurações mineira e a conjuração baiana. Quando ocorreu a mineira? Vamos trazer para cá. 1789. A baiana, 1798. Então, quase 100 anos de diferença aí entre uma e outra, né? Ou melhor dizendo, 10 anos de diferença entre uma e outra, ok? Objetivo fundamental: independência nacional, também presente no movimento baiano. Influência externa: a Conjuração Mineira recebeu influência da independência dos Estados Unidos, já que muitos dos que participaram da Conjuração Mineira tiveram contato com o iluminismo e tiveram contato também com alguns integrantes ali do movimento que levou à independência dos Estados Unidos. Da Conjuração Baiana, a influência maior foi da Revolução Francesa, principalmente influência radical dos jacobinos. A influência ideológica, todos os dois sofrem influência do iluminismo, e causa que levou, a Conjuração Mineira está inserida dentro do contexto de crise da mineração, já que a extração de ouro decaía a cada ano e Portugal não aceitava isso.
e Portugal então resolve lançar a mão da derrama. A derrama era a cobrança de todos os impostos atrasados sobre o quinto do ouro, o que leva a um movimento de revolta entre aqueles mineradores aqui das minas. Causa local, né, da Conjuração Baiana, crise do abastecimento. O que ocorre? Depois que a capital é transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, a capital de Salvador é deixada de lado, assim, entre aspas, e passa a sofrer uma série de crises, principalmente crises no que diz respeito a abastecimento de gêneros de primeira necessidade. Tanto é que os revoltosos da Conjuração Baiana vão saquear os mercados para dividir essa comida. Liderança, elites locais aqui em Minas Gerais. Então vamos destacar que aqui em Minas Gerais o movimento foi feito pela elite, né? E na Conjuração Baiana não, foi feita pelo povo. Lá nós tivemos a presença de médicos, camadas médias, populares, médicos, advogados, professores, escritores, jornalistas. Também tivemos a questão da participação de ex-cativos, mestiços, né? E com relação à Conjuração Mineira, é um movimento mais de moderado, né? E a Conjuração Baiana, um movimento mais radical. Ao alto aqui a gente pode ver uma representação do enforcamento de Tiradentes, tá ok? Que foi o líder aí, assumiu a culpa sozinho, por isso foi condenado também ao crime de lesa majestade, que é roubar o rei ou a rainha, que tinha como pena máxima o enforcamento, o esquartejamento. Após esses dois movimentos, que foram severamente combatidos pelas autoridades portuguesas, a colônia viveu um período de tranquilidade política. Já a sede do Império Português, o território europeu, passa a viver uma instabilidade política e econômica, decorrente da ascensão do general francês Napoleão Bonaparte ao comando da França e o início da sua campanha expansionista, suas investidas bélicas contra o principal aliado dos portugueses na Europa, a Inglaterra. Em 1806, o Império Napoleônico decretou o chamado bloqueio continental aos ingleses, né? As nações europeias são forçadas a aderir sob pena de invasão do temido exército francês. O governo português ficou numa situação difícil ao aderir ao bloqueio por pressão francesa, perdendo sua aliança com a Inglaterra, que poderia requerer o pagamento de dívidas e retaliar a decisão portuguesa, ou manter-se aliado da Inglaterra e sofreria sanções francesas e a invasão do seu território pelo exército de Napoleão. Então Portugal ficou nesse dilema. Vamos pensar o seguinte: o que foi esse bloqueio continental? Foi um decreto de Napoleão Bonaparte que impedia as nações europeias de fazer comércio com a Inglaterra. Ele achava que assim ele sufocaria economicamente a Inglaterra, facilitando aí o seu domínio sobre os ingleses. E Portugal fica numa situação difícil. Ou fica do lado dos ingleses, já que Portugal tinha uma dívida imensa com a Inglaterra, e sofre a punição da França, inclusive a invasão, né? Ou fica do lado dos franceses e tem que pagar a dívida para os ingleses. As discussões políticas portuguesas decidiram pela transferência da corte, a sede da monarquia, para a capital da colônia na América, a cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Essa decisão possuía um viés bastante econômico. O Brasil representava na época cerca de 60% de toda a arrecadação do Império Português. No final de 1807, a monarquia portuguesa se transfere para o Brasil e em janeiro de 1808 desembarcam em Salvador, onde o príncipe regente Dom João, herdeiro do trono, governava em nome da sua mãe, Dona Maria, declarada incapaz. Dona Maria, apelidada aí de Dona Maria a Louca, já estava aí incapaz de governar, e Dom João então é alçado à categoria de príncipe regente.
Sobre os portos, ele abre os portos brasileiros às nações amigas, leia-se Inglaterra, né? Esse ato marca o fim do pacto colonial entre Brasil e Portugal. As imagens a seguir mostram aí o que seria o bloqueio continental, né? Essa linha imaginária aqui, né? Que proibia as nações europeias de fazerem comércio, realizarem comércio com a Inglaterra. E assim a França a França napoleônica achava que ia sufocar economicamente os ingleses. Aqui a representação de Dom João, esse é Dom João, essa sua esposa, Dona Carlota Joaquina, e aqui uma representação do que teria sido a chegada da corte, já que o Dom João transfere a corte portuguesa para o Brasil e junto com essa corte 15 mil pessoas. Em março de 1808, a família real portuguesa e seu séquito de quase 15 mil súditos da nobreza passa a habitar a cidade do Rio de Janeiro, que precisará passar por reformas estruturais para receber tantas pessoas e seus hábitos de classe privilegiada. Sendo assim, a capital do Brasil passa por diversas mudanças, além de algumas outras regiões do país. A chegada da corte afetou tão intensamente tantos aspectos da vida brasileira: economia, política, sociedade, cultura, comportamento e outros, que alguns historiadores a ela se referem como a segunda descoberta do Brasil. A transferência da corte necessitou da implantação dos aparatos administrativos e burocráticos do Império Português. Entre esses aparatos, podemos citar aí: criação do Banco do Brasil, Conselho da Real Fazenda e Imprensa Régia, em 1808. Há também aparatos educacionais e culturais, como a criação da Real Academia Militar, da Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica, da Real Biblioteca, depois passou a ser Biblioteca Imperial e depois Biblioteca Nacional. O Teatro Real de São João, depois mais tarde Teatro Imperial, e hoje Teatro famoso no Rio de Janeiro, do Jardim Botânico e da Missão Francesa, a Missão Artística Francesa, que traz aí pintores como Debré, Jean-Baptiste Debré, em 1816. Muito importante a vinda das missões e principalmente dessa Missão Artística Francesa, já que Debré vem para retratar costumes da corte, né? Mostrar a corte que ela estava bem aqui, mostrar lá na Europa, mas o mais importante é que ele consegue mostrar o cotidiano brasileiro da época. Portanto, em 1810, a Inglaterra e Portugal assinam os tratados de amizade, aliança e amizade e de comércio e navegação. Esse último dava vantagens comerciais de importação dos produtos ingleses. Vantagem aos produtos ingleses frente aos produtos portugueses e das demais nações amigas de Portugal. Em 1815, com a derrota definitiva de Napoleão no cenário europeu, o Brasil se torna Reino Unido a Portugal, para que o governo português pudesse participar do Congresso de Viena, reunião das lideranças europeias para redefinir a configuração geopolítica do continente após os 25 anos revolucionários de Napoleão na França. A missão francesa é, inclusive, um passo de reconciliação entre portugueses e franceses. Ou seja, como Portugal foi chamado para participar, né, do Congresso de Viena, ele eleva o Brasil aí à categoria de Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. A rainha Dona Maria I falece no ano de 1816 e Dom João
é coroado no Rio de Janeiro em 1818 como Dom João VI. Em 1817, a região nordestina passa por um movimento sedicioso, separatista, a chamada Revolução Pernambucana. As lideranças desse movimento eram contrárias ao alto custo de vida, ao aumento dos impostos e ao abandono da região por parte do governo da corte. Portanto, buscaram a separação e a fundação de uma república na região nordeste do país, reunindo algumas províncias do Nordeste. Movimento que vai ser reprimido. Aqui imagens da coroação de Dom João, imagens representativas. Aqui o interior do paço, o palácio, e aqui o lado de fora, as pessoas se aglomerando aí. Palácio Real, Paço Real aqui também, do lado de fora, e aqui a famosa pintura de Dom João já coroado, rei de Portugal, Brasil e Algarves. Em 1820, em Portugal, na cidade do Porto, eclode um movimento constitucionalista que força a assinatura de uma constituição para o país. As cortes portuguesas, que era o parlamento de Portugal, passam a gerir o país, melhor dizendo, e a família real a representá-lo. O parlamento português exige a volta da família real, que retorna ao país em 1821. Entretanto, o rei Dom João VI deixa aqui no Brasil como regente o herdeiro da Casa de Bragança, o seu filho Pedro, que viria a se tornar depois Dom Pedro I, aquele do Independência ou Morte, do dia 7 de setembro de 1822. A manutenção do herdeiro português no Brasil gera conflitos entre os interesses da elite portuguesa e os da elite brasileira. Durante o ano de 1822, em vários momentos, as cortes portuguesas emitem ordens de retorno imediato de Dom Pedro a Portugal. E, por fim, em agosto, a ordem de recolonização do Brasil. Apoiado por brasileiros e por portugueses residentes no Brasil, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro emancipa o Brasil em relação a Portugal. Separa. Nos meses seguintes, Dom Pedro foi coroado e recebeu o título de Defensor Perpétuo do Brasil, e em dezembro foi coroado com o nome de Dom Pedro I. Assim, então, a gente fecha esta semana 1 para alunos e alunas do 8º ano, semana 1 do PET 3. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, é importante, tá legal? E aproveite e ative o sininho para receber notificações de novas postagens. E eu aproveito esse momento aqui para falar com alunos que ainda estão em débito com algumas das atividades do PET 3. Aproveitem essas videoaulas para colocar a situação de vocês em dia, tá bom? Aproveitem essas videoaulas e coloquem a situação de vocês em dia. E para aquele que está sempre enviando as atividades, parabéns, continue assim, tá ok? No mais, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e a gente retorna daqui a pouquinho com a nossa aula de número 2, semana 2 do PET 3, semana 2 do PET 3. A todos que estiveram comigo até o prezado momento, meu muito obrigado.